Silêncio na pipoca. Tem que olhar no olho, Borges. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Oktoberfest. Tu conhece essa festa? Ela é sinônimo de quê pra ti? Cerveja? Criada na Alemanha há muito tempo atrás, essa festa foi trazida aqui pro Brasil. E foi aqui em Blumenau que ela virou a maior festa alemã das Américas. E nesse episódio, vamos conhecer a história das duas festas, de Munique e de Blumenau. Inclusive, nós trouxemos para um bate-papo um dos responsáveis por importar essa festa para cá. Prost! Há 204 anos atrás, numa cidade alemã chamada Munique, aconteceu o casamento do rei Luís I com a princesa Teresa da Saxônia. O casamento aconteceu em outubro de 1810. E para comemorar a data, eles fizeram uma festa em praça pública e chamaram toda a cidade. Toda a cidade. Todos. E teve até corrida de cavalo. Essa praça foi batizada de Theresienwiese, ou o Gramado de Teresa. A festa fez tanto sucesso que começaram a fazer ela todos os anos, na mesma data e no mesmo local. E virou uma tradição em Munique. Em 1840, a festa ficou ainda maior porque começou a chegar um trem com pessoas de outras cidades. Pra completar o tempo. Foi aí que começaram a montar barracas, fazer outras atrações, mais ou menos como é hoje em dia. E em todos esses anos, desde o casamento do rei, a Oktoberfest deixou de ser realizada 24 vezes, por causa de uma epidemia de cólera e de guerras. Mas desde 1945, a festa acontece todos os anos. E na última Oktoberfest de lá, teve mais de 6 milhões de participantes que consumiram mais de 7 milhões de litros de cerveja. E pensar que a cerveja, que é uma das principais atrações da festa, era proibida de ser consumida nos 8 primeiros anos. Desde que a Oktoberfest acontece aqui em Blumenau, é um sucesso maior a cada ano que passa. Sempre com desfiles, danças, grupos de tiro, canto, trajes típicos e culinária alemã. Nesses 30 anos de festa, já passaram quase 20 milhões de visitantes pelos pavilhões da Oktober. E tu sabe como ela veio parar aqui em Blumenau? Convidamos para um bate-papo um dos responsáveis por isso. Se liga aí! E nós temos aqui hoje o prazer de receber o ex-prefeito de Blumenau, o Sr. Dalton dos Reis. Como é de praxe, a gente vai abrir hoje mais uma cerveja. E esta, mais uma cerveja, não é uma cerveja qualquer, é uma Hofbräu Original, tradicional de Munique, que é a terra da Oktoberfest na Alemanha. Eu acho que o senhor pode pegar para mim ali, que hoje está fora do meu alcance, geralmente é o Borges que serve. E essa cerveja aqui, ela foi feita a mando do Duque da Baviera, uma cerveja com origem nobre. O senhor pode colocar a tampinha lá? Isso. Beleza. Essa é uma das marcas, uma das poucas marcas que são servidas na Oktoberfest. Não esse estilo aqui em especial, mas a marca Hofbräu é servida na Oktoberfest de Munique. Então, eu vou servir o senhor primeiro aqui, e daí logo em seguida eu já quero que o senhor conte a história desse caneco aqui, porque isso aqui não é um caneco qualquer, é um caneco muito especial. A história desse caneco já posso... Por favor, pode contar. Esse caneco aqui é de 1984, foi onde foi servido o primeiro chopp da primeira Oktoberfest. Fizemos a sangria do barril e me serviram, eu tomei o primeiro gole e o Nóbrega guardou o caneco para mim. Aí todos começaram a ser servidos, né? Esse é o de 1986. Esse aqui é de quando eu tinha 6 anos já. Vamos lá. Agora isso merece um brinde, eu vou até me equipar aqui, botar esse chapéu que era do meu avô. Uma boa cerveja. Inclusive a gente está usando essas bolachas aqui de cerveja de acrílico, aqui comemorativas também das primeiras Oktobers, que o seu Dalton trouxe de presente pra gente. Então, como é que surgiu, como é que a Oktoberfest veio para Blumenau? O pessoal geralmente liga a história da Oktoberfest em Blumenau, o surgimento, às enchentes, né? Aquilo que se propala foi um pouco romanceado e a gente também nunca contestou porque tinha um pouco de verdade. A Oktober tinha essa missão de fazer soerguer o moral do blumenauense, que muito abalado pela enchente de 1983, depois pela de 1984, mas era uma promessa, um cumprimento de
prometido em campanha política, e já tínhamos programado a festa antes da enchente de 1983. Ela foi adiada, então? Ela foi adiada, lógico que não fomos bem compreendidos, teve gente que nos acusou de estar querendo transformar um velório num bailão. Sempre tem alguém para... Haters gonna hate. E teve um cidadão que foi na prefeitura e disse, olha, se eu fosse tu, eu mandava rezar missa para essa gente que morreu e não anunciar a festa aí. Eu tinha lido certa vez que os camponeses dos montes ucranianos, quando eles faziam as suas plantações ao longo de todo o ano, e vinha uma nevasca e levava tudo, eles perdiam todo o trabalho de um ano. Ao invés de eles se reunirem para fazer as suas lamentações, eles faziam uma grande festa de 10 dias, provavelmente carregada a voto, que não achou, né? Porque era na Rússia, que era a certeza de ter vencido a dificuldade. O cidadão olhou para mim e disse assim, olha, tu e os camponeses dos montes ucranianos vão para PQP. Foi essa a expressão que ele usou, né? Mas eu confesso que na época eu fui para casa e quase não dormi 3 dias, porque eu achava que eu estava mesmo fora da casinha. Mas hoje, se me perguntarem, eu vou dizer que eu acho que estávamos certos. O Nunes foi à Alemanha, trouxe todos os detalhes e fizemos a réplica mais perfeita possível para que o blumenauense se sentisse exatamente em Munique, na Baviera. E agora, graças a isso, já estamos na 31ª Oktoberfest. Antes da Oktober, havia algum evento parecido em Blumenau? Havia alguma outra festa com essas mesmas características? Eu não lembro se tínhamos festival do chopp em Blumenau ou se tínhamos em Timbó ou em cidades vizinhas. Mas o objetivo era fazer aquilo que acontecia nos nossos clubes de cacetiro quase que todo sábado. Né? Será que o blumenauense iria participar? Ele participava em todos os clubes de cacetiro, então participava quase que toda semana de uma festa parecida. Será que eles viriam ao Oktober? E para surpresa nossa, o blumenauense veio. Eu acho que o grande responsável pelo sucesso da Oktober foi o próprio blumenauense. Nós divulgamos a festa no Brasil inteiro, tanto é que hoje, se falarmos em Blumenau, em qualquer parte do Brasil, eles ligam com o Oktoberfest. Sim, se claro. falarmos em Oktoberfest, em qualquer cidade do Brasil se liga com Blumenau. Como é que o senhor vê a diferença de público, as diferenças de modo geral do Oktober de antes e do Oktober de hoje, dos primeiros anos para agora, para a nossa 30ª primeira edição que a gente está caminhando? Nós chegamos na 30ª com 400 mil pessoas de público presente. E aconteceram edições aqui da festa com público superior a 1 milhão de pessoas. 1 milhão e 200 mil pessoas. Ou seja, mais do que o dobro do que a gente tem hoje. Exatamente. Quem dava o boom era o blumenauense e cidades vizinhas. Depois também, a bem da verdade, nós temos que reconhecer que surgiram muitas festas idênticas ao Oktober, só com outro nome, mas esse fator positivo dessa quantidade que nós tínhamos lá era o blumenauense que participava. E seu Dalto, a cerveja, como todo mundo sabe, é o carro-chefe, né? É uma das maiores atrações da festa, né? Ela tem muitas outras atrações, mas a cerveja é a cereja, né, no bolo. Como é que foi esse negócio de negociar com as primeiras cervejarias e como o apoio, o envolvimento dessas cervejarias contribuiu para o crescimento da festa? Olha, nós tivemos uma cervejaria apenas que serviu o chopp ao longo das primeiras 5 edições e forneceu na sexta. Aliás, na sexta não. Se eu não me engano, houve um pavilhão lá que serviu uma segunda cervejaria também. E nós tentávamos obter, junto a essa cervejaria, o preço mais barato possível. Uma das preocupações minhas com a festa era não elitizá-la. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente tem uma pluralidade eu até enrolei a língua aqui, uma pluralidade de cervejarias hoje. Esse ano a gente vai ter 5 cervejarias, algumas locais inclusive, umas nacionais. E agora com esse surgimento, com esse boom da cervejaria, o boom das cervejarias artesanais no Brasil, não dá para perder o trocadilho, tem essa grande quantidade de cervejas especiais, e enfim, isso é uma grande mudança daquela época para cá, né? Acho que ficou uma festa um pouco mais sofisticada nesse aspecto, pelo menos, né? E mais convidativo porque muita gente quer experimentar algo diferente. Sim. Né? O chopp artesanal tem a sua qualificação, indiscutível em relação ao chopp tradicional, das cervejarias tradicionais existentes no Brasil, né? Mas em épocas passadas, eu acho que a culinária, a dança e a música eles tinham um peso quase que equivalente ao da cervejaria. Falando em música, a gente tinha inclusive bandas da Alemanha que vinham, não tinha o Helmut Hegel? Não tinha? Nós trazíamos e fazíamos questão de trazer as melhores bandas da Alemanha, como a Kapelle Gitzbühel, que
era o Ziegler, o comandante. Que bom que o senhor consegue pronunciar isso, porque eu não ia conseguir. O Helmut Tegel, porque era... É um ícone, né? É um ícone. Há 14 anos antes dele vir à cidade de Blumenau, ele já abriu os Jogos Olímpicos de Munique, representando a Alemanha. E quando nós conseguimos trazê-lo porque esse é bem o termo, só veio porque ele era casado com uma brasileira. E quando ele veio, no primeiro ano, terminada a festa, ele fez o seguinte comentário: eu queria fazer um pedido, que o senhor me convidasse para eu vir a segunda vez no ano que vem. Além das bandas que vinham de fora, também criou-se uma cultura de começar a desenvolver um produto local, né? Aquele português cantado com sotaque de alemão. Tem o Vox 3, tem a banda Cavalinho Branco, enfim. E o que o senhor acha disso aí? O senhor acha legal? Eu acho que isso foi muito bom para as nossas bandas alemães aqui de Blumenau, porque nós tínhamos diversas, além do Cavalinho Branco, Bandeirantes, enfim, tantas outras que poderiam ser mencionadas aqui. Foi muito bom porque aprenderam muito com essas bandas que vinham de fora. E, inclusive, alguns personagens dessas bandas da Alemanha acabaram ficando aqui por Blumenau, participando das nossas bandas. Muito bem, seu Dalton, como é que foi essa evolução dos desfiles? Hoje tem aí só Planeta Peia, né? Tem um monte de carros alegóricos. Como é que era? Eu imagino que fosse mais simples, mas como é que era esse desfile? Nós não tínhamos esses brinquedos, né, as peias, né? O Shopping Motorrad do Horácio Esse já existia? Já existia e participava. O que é o Shopping Motorrad? Porque primeiro, não é todo mundo que sabe alemão, segundo... Eram duas bicicletas somadas, pedaladas pelo Horácio e pelo Ingo Pentz, e no meio havia um barril de chopp, onde eles, além deles irem tomando... Dava certo paravam. Isso, seu Dalton? Dava. E chegavam até o final da rua 15 numa rua. E eles serviam também para os presentes. E nós tínhamos o Bierwagen, que começava já antes do início da festa, já começava a distribuir chopp gratuitamente ao longo da rua 15 de novembro. Um dos atrativos maiores das primeiras edições da festa é que o pessoal que participava das principais novelas da Rede Globo de televisão se faziam presentes. E tinha uma adesão grande de público? Tinha A rua 15 ficava lotada como fica hoje. Não tinha espaço para ninguém. Seu Dalton, a gente encerra por hoje então. Muito obrigado pela sua presença, foi muito legal ouvir os contos da Oktoberfest. Pessoal, se vocês gostaram, por favor compartilhem com seus amigos, familiares, deem um curtir no vídeo, compareçam à festa também, não esqueçam de comparecer à festa. Ajudem também a divulgar a festa aí, afinal é uma festa divertida, uma festa com tradição e bons chopes, boas comidas. E eu posso até arriscar dizer belas mulheres. O senhor concorda comigo? Se tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa para acrescentar, deixem nos comentários aqui embaixo. E esse, só para lembrar, vai ser um mês repleto de Oktoberfest aqui no nosso canal. Não percam, acompanhem todos os vídeos aí. Valeu e até a próxima. Seu Dalton, um último brinde. Até. Até. Tem bebê, seu Dalton. Não me deixa sozinho. Com a princesa da Saxônia, Terezinha. Alô, Terezinha. Alô, Terezinha. Fechou? Mais alguma coisa? Fechou. Filho da... Tomar no c... Gravou, né? Disse que gravou.